Chegou a hora da nossa reportagem especial, que hoje traz um alerta sobre um tratamento que vem ganhando espaço em consultórios pelo Brasil. Adeptos da ozonioterapia acreditam que a técnica pode combater doenças. Alguns médicos chegam a prometer a cura da AIDS e do câncer, sem qualquer comprovação científica. Ozonioterapia é uma coisa fantástica. A gente cura câncer. AIDS eu curei uma artista americana que veio pra cá. Ele cura o hepatite em 10 dias. O ozônio trata mais de 200 doenças. Espero que o ozônio vá para o hospital público. Eu estou falando de ozonioterapia, aplicação de ozônio em pacientes com métodos já cientificamente provados, com toda a segurança. Tá tudo na internet. Promessas de tratamento com uma simples molécula. Muito acima de nós, um gás perpetua a vida na Terra. Tá vendo essa faixa azul ao redor do planeta? É a camada de ozônio. Uma capa que nos protege dos raios nocivos do Sol. O gás ozônio, tão essencial lá em cima, agora ganhou destaque também aqui embaixo, com promessas de cura que desafiam o conhecimento científico. Mas será que dentro do corpo humano essa molécula também é tão poderosa? O Fantástico investigou os motivos que colocam o ozônio no centro de um debate. O Conselho Federal de Medicina vai publicar nesta semana uma resolução que permite o uso da ozonioterapia somente em experimentos científicos. Nenhum médico vai poder oferecer como tratamento nem cobrar por isso. Não há comprovação de que o ozônio cure doenças. Nós analisamos 26 mil artigos, onde, na verdade, a estimativa de benefício ela foi ínfima, foi muito pequena. E houveram estimativas de risco, e riscos graves, desde embolia gasosa e até mesmo morte. O Fantástico marcou consultas com 2 médicos que oferecem ozonioterapia. Em Natal, no Rio Grande do Norte. O senhor também já curou gente de câncer? Já. E em São Paulo. Vai curar hepatite? Vai curar hepatite. Em Natal, fomos até a clínica do Dr. Milton Mendes, acompanhados de um portador do vírus HIV. Boa tarde. A gente queria entender como é que funciona essa terapia, né? É muito simples. Uma célula normal, o ozônio não penetra. Já os vírus, os fungos protozoários, o ozônio vai lá e ele quebra essa célula, ele mata a célula. A célula do HIV. Do HIV ou qualquer vírus. Mostramos as imagens da consulta para o infectologista Esper Calas, um dos maiores especialistas em AIDS no Brasil. Uma explicação muito simplória e ela não reflete necessariamente o que a gente vê na multiplicação do vírus. A gente trata todas as doenças reumáticas, câncer, hernia de disco, Parkinson. São para uma doença ganha 2. Então, afirmar que ele vai conseguir curar dando ozônio é algo que não se tem comprovação alguma. E ele está oferecendo para o paciente alguma coisa que ele não pode oferecer. Eu não vou usar você ou qualquer outro paciente como uma cobaia das minhas ideias ou das minhas hipóteses. O paciente pergunta sobre o tratamento para a AIDS, uma doença ainda sem cura. E doutor, tem algum efeito colateral, assim, de imediato, na hora ou depois? Tem a cura. E a cura vem ela de imediato? Não, de imediato. São quanto é o tratamento? São quanto tempo? O tratamento são uns 4 meses. O ozônio aqui, me encostou esse braço. E injeto aqui na veia. Essa é uma parte. O vestimento direto do músculo para melhorar a sua imunidade. E em 4 meses, doutor, ele está curado? Tá. O senhor tem ideia de quanto vai dar? 16 mil e quebrado, 600 mil. Aí, doutor, no caso, quando eu terminar todo o tratamento, eu paro de tomar totalmente esses comprimidos, né? Na hora que alguém oferece para um paciente que vai poder eliminar o organismo
do organismo dele o vírus da AIDS, essa pessoa pode tomar a decisão de suspender o tratamento com os remédios do coquetel. E isso sim pode ser um problema muito grave para a saúde da pessoa. O vírus volta no organismo dele, destrói suas células de defesa, ele pode desenvolver AIDS e morrer. O meu sentimento é de revolta. Se eu cair nas palavras que ele falou para mim, parar de tomar minha medicação, o que vai acontecer? Vai chegar a óbito. É assustador. Conversamos com o Dr. Newton Mendes por telefone. A gente tem informação de que o senhor está cobrando, chega a cobrar R$16 mil por um tratamento contra a AIDS. O senhor tem ideia de quanto vai dar? 16 mil e quebrado. Eu quisera. Tava muito bom se eu cobrasse isso, né? Não, é verdade. O senhor não prometeu para o seu paciente a cura da AIDS? Não prometi, não. O doutor tem que lhe cumprimentar. Curar a AIDS, doutor. Não é para qualquer um. Grande luta. Mas graças a Deus é o Osório, né? Em São Paulo, o Fantástico marcou uma consulta numa clínica chamada Doutor Ozônio. O doutor Pedro Mintz nos recebeu para falar sobre o tratamento da hepatite C. Uma doença provocada por um vírus que afeta o fígado pode ser curada com medicação, mas se não for tratada, pode matar. Doutor, como é que é esse tratamento? A introdução do ozônio no sangue... Vai eliminar o vírus? Sim. Como que elimina, doutor? O ozônio, quando entra no organismo, tudo que tiver ácido ou deficiente, ou inflamado, ou doído, ou com problemas de funcionamento, está ácido. Então ele entra, onde está ácido ele reage, ele queima. Mostramos as imagens da consulta para o Dr. Raimundo Paraná, especialista em doenças do fígado. O ozônio pode ir percorrendo o corpo e queimando tudo que é ácido? Absolutamente não. Isso não é uma teoria plausível do ponto de vista da fisiologia humana. Aí você diz, hepatite, vai curar hepatite? Vai curar hepatite e você aproveita, faz ozônio para se limpar também, porque você está um pouquinho gordo, está cheio de toxina. A gordura não é de comer, não. Doutor, eu vi que até câncer e... Sim, a gente cura câncer aqui. Por exemplo, você também sabe que um canceroso faz quimioterapia. Faz. Idiotice. Obrigada, doutor. Fiquem tranquilos. Hepatite C tem cura. Mas cura com ozônio? Com ozônio, não conheço nenhuma publicação sobre esse assunto. Nenhuma publicação. Então aí hoje fica R$150 da consulta, é uma sessão com 3 aplicações, no valor de 270. O doutor Pedro segue o protocolo que diz que o ideal seria de 10 a 20 sessões. No fim das contas, o tratamento custaria, no mínimo, R$2.700. São várias as práticas que são lançadas. Geralmente elas obedecem a um ritual. Gera muito recurso. Há muito dinheiro envolvido nisso. Procuramos o Dr. Pedro Mintz para uma entrevista e ele defendeu a ozonioterapia. Para a vida de uma pessoa é real. O ozônio entra, vira dólar, vira euro. A pessoa tem uma possibilidade de comprar a sua própria saúde. O senhor oferece uma possibilidade de uma cura. O senhor está indo contra um princípio da medicina no Brasil. Não, mas não estou indo contra. Eu estou indo talvez adiante. Sabe por quê? Porque se a pessoa se amesquinha tanto a ponto de dizer que 2 e 2 tem que ser 4, muita coisa na vida surge sem a gente perceber. Para começar o ozônio, eu não comecei vendo os estudos, eu comecei vendo na prática. Isso é ciência? É ciência, claro. Para que eu vou procurar alguma coisa baseado em estudos? É a mesma coisa que estudar por que um paraquedas não mata a pessoa quando se joga. É coisas óbvias. Medicina não é uma seita, não é o que eu acredito. Muita gente pode deixar de fazer um tratamento eficaz para se submeter, como eu já vi na minha prática clínica, a essas práticas alternativas e perder o seu tempo de tratamento, perder a sua chance de vida. Ozônio mata vírus, bactérias, fungos,
Ele cura AIDS, cura câncer. Durante a consulta, o Dr. Pedro Mintz criticou o tratamento mais usado contra o câncer. Você também sabe que um canceroso faz quimioterapia. Idiotice. Mas, na entrevista, ele mudou de assunto. Qual é o conselho que o senhor dá para quem está fazendo quimioterapia e vem aqui? Parar com a quimioterapia e vai usar? Não posso. Não posso. Quimioterapia. Idiotice. Como é que o senhor vê essa declaração? Eu vejo com muito pesar, porque essa é uma informação que é errada e é uma informação que não pode ser passada ao público. Existe um método para testar medicamentos. Eles só podem ser incorporados se forem submetidos a várias etapas de pesquisas em laboratório com animais e com seres humanos. Estudos chamados de duplo cego incluem um grupo de controle, pessoas que durante o teste não recebem a droga, apenas um placebo, uma substância sem ação farmacológica que pode ser um comprimido de farinha. Essa pesquisa é obrigatória para a aprovação de qualquer novo tratamento. E no caso da ozonioterapia, ela não foi encontrada pelo Conselho Federal de Medicina. Todos os artigos encontrados na literatura, a partir da nossa revisão sistemática, eles foram analisados. Todos. E justamente o que ficou faltando foi essa questão da força da evidência que o duplo cego poderia trazer. Isso não está constatado na literatura. Ao contrário do Conselho Federal de Medicina, as autarquias que regulamentam as profissões de enfermeiros e cirurgiões dentistas permitem o uso da ozonioterapia em alguns casos. Aqui no hospital nós usamos em alguns pacientes, sim, que fazem o tratamento oncológico para minimizar, sim, os efeitos colaterais. Para acelerar a cicatrização de alguma cirurgia, aí sim usamos, mas nunca usamos o ozônio com a intenção de cura do câncer na odontologia. Isso para a gente não é a realidade, a gente sabe que isso não acontece. A gente precisa ter muito cuidado em prescrever, em saber exatamente o que está sendo usado e em que momento deve ser usado, porque aparentemente parece tudo um milagre, né? Que funciona e que serve para tudo, e não é. Há 4 meses, o Ministério da Saúde autorizou a inclusão da ozonioterapia entre os tratamentos complementares oferecidos pelo SUS. O presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia defende o método. Eu tenho uma certa lógica de crítica ao processo da medicina baseada em evidências, porque ela aborta a medicina baseada no conhecimento indutivo do médico. Ou seja, existe o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, a medicina baseada em evidência prevalece. O mundo real é o médico que está lá na periferia e muitas vezes ele tem que usar uma droga numa dose que não está sendo descrita no laboratório ou no livro científico e ele tem um bom resultado. Ou seja, até o diagnóstico, a medicina é extremamente científica. A terapêutica é arte. A Associação de Ozonioterapia apoia o projeto de lei aprovado no ano passado numa comissão do Senado que regulamenta a técnica. Mas com a nova resolução, médicos que utilizarem a ozonioterapia podem ser punidos. Ele pode ser punido não só com o ato em si, mas como autopromoção, sensacionalismo. Ele pode levar desde uma advertência confidencial até mesmo a cassação do exercício profissional. Sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, o presidente da Associação de Ozonioterapia disse que apresentou estudos para que alguns procedimentos médicos sejam autorizados. Para o advogado criminalista André Perekmanis, médicos que oferecem a ozonioterapia podem estar cometendo crime de estelionato. O estelionato consiste na conduta do agente que, mediante fraude, ilude a vítima para obter uma vantagem patrimonial indevida. Se realmente ficar provado que eles sabiam que o tratamento é ineficaz e tiver alguma vítima concreta, identificada, que tenha pago, sem dúvida nenhuma haverá o crime. A diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose. E o ozônio é um gás extremamente tóxico, que pode ser perigoso. Qual dose cura? Qual dose mata? Na medicina, essas respostas ainda não existem. Por enquanto, a ideia unânime entre os cientistas é que o gás ozônio precisa ser mais estudado, fazer testes que permitam mostrar claramente os riscos e os benefícios. Tanto para o ozônio como para a ciência, o céu é o limite.